Seja muito bem-vindo, senhor Ronaldo. Boa noite, Márcio. Tudo bom? Tudo ótimo, felizmente. Boa noite também aos participantes da live aí do canal Além da Nuvem, né? Boa noite a todos do seu grupo aí, né? Do seu canal também. E também quero dar boa noite também a todos os participantes que vão participar, que também são do meu canal, do canal Assombrado e Assustado também. Né? Eu coloquei o link no grupo, né? Deixei na descrição do vídeo também para as pessoas que querem participar, né? Participar. Gente, ó, vai entrando na live, vai confirmando o like aí, que é para ajudar o canal. Cada vez que a gente confirma o like, a plataforma manda para outros inscritos, entendeu? Para as pessoas ficarem por dentro do que vai acontecer hoje nessa live. É um prazer, Márcio, estar aqui participando do seu canal hoje, tá, irmão? E quero dizer a você que realmente são poucos que têm a coragem que eu tenho, mas vocês depois vão saber o porquê disso. Com certeza. A honra é toda nossa. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindos todos os inscritos do canal Assombrados e Assustados que vieram. Eu vou colocar agora na descrição, tá? Para quem, enquanto eu vou te passar a palavra, a gente já vai colocar aqui na descrição para quem quiser já se inscrever e entrar lá também. E daqui a pouco a gente já manda algumas vezes no chat ali, tá? Porque é importante o pessoal se inscrever lá também. É um canal que já foi derrubado, já foi hackeado, já caiu, voltou, né? Mas enfim, eu vou pedir para você contar um pouco dessa história, né? Como que isso começou? Fala um pouco da sua própria história, a sua atividade aqui no YouTube. Eu sei que você não trabalha com YouTube, né? Não. O senhor não trabalha com YouTube. E fica à vontade para se apresentar e falar um pouco, que daí eu vou perguntando alguma coisa que surgir. Bom, Márcio, o que acontece é o seguinte, ó, na verdade, irmão, o que acontece é isso, ó, eu não abri esse canal para ficar contando relato. Todo mundo que conhece o canal Assombração sabe disso. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fui fazer reiniciar uma obra, tempos atrás, né, aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, né, ali próximo da Serra do Lagarto. E ali, cara, eu já há tempo na minha terra vi o pessoal falando, meus ancestrais falando, meu avô falando sobre esse assunto de lobisomem. Mas a gente não espera que isso vai acontecer com você num lugar como o Rio de Janeiro, cara. Apesar que Maricá não tem muita área de mata, sabe? Entre o trecho dali da Serra do Lagarto para Sampaio Corrêa, aquilo ali é área de mata mesmo. Então a gente foi iniciar essa obra e lá, cara, à noite, um bicho desse me aparece lá, entendeu? Aí o que aconteceu? Entendeu? Eu resolvi, falei com meu filho abriu o canal, mas eu não tinha intenção nenhuma de contar relato nenhum, para as pessoas do seu canal entenderem o que de fato aconteceu. O vídeo, na época que eu coloquei no canal, era aquele único vídeo para alertar as pessoas sobre o que de fato tinha acontecido lá. Tá certo? Então, meu filho gravou o vídeo ali no meio do quintal lá de casa, mesmo no escuro, porque eu não tinha intenção de aparecer em vídeo nenhum, entendeu? E a gente ia só alertar as pessoas de lá do que de fato tinha acontecido lá, entendeu? E era só isso. Só que as pessoas foram mandando o relato pelo e-mail na época, né? Chegava muito pelo Facebook, pelo e-mail, porque na época o telefone já no WhatsApp era difícil demais, entendeu? Então, era mais complicado. Era mais por e-mail, pelo Facebook, e acabou meu filho, Mike, me convencendo, rapaz, fica contando, o pessoal tá mandando pro senhor aí, mas a gente não tinha intenção de seguir o canal. Depois que a gente colocou até o nome no canal. Era Assombrado de Assombração, que ia contar relato de assombração também, e Assustado de Lobisomem, entendeu? Perfeito. E então, você, no caso, tinha ouvido falar de algumas histórias, tinha ouvido, mas achava interessante. Mas o seu canal foi criado antes de sua, vamos dizer assim, da sua transformação, não foi? Que eu já vi sua história. Não, foi muito antes, muito antes. Eu comecei o canal em 2016, no mês de agosto de 2016. E quando que foi o processo de transformação? Foi há 2 anos atrás, mano. Foi em 2023. Perfeito. Então, só explica para o pessoal, então, como que isso aconteceu. No caso, você quis... existem as duas formas de transformação, né? O lobisomem de sina e o lobisomem... 3 formas? Então explica pra gente, que é melhor. 3 modos de transformação são 2, mas em forma de animal são 3. O que acontece foi o seguinte, Márcio. Eu tinha uma pessoa que, depois que eu fui contando os relatos,
me enviaram uma oração. Esse homem, essa oração chegou para mim da Paraíba, na época. Uma pessoa me enviou essa oração e eu li uns trechos dessa oração e achei muito estranho que aquilo estava naquela oração, porque eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Eu li umas 8 linhas, mais ou menos. Aí tentei entrar em contato pelo Facebook com a pessoa que tinha me enviado. Aí uma pessoa me respondeu do outro lado, entendeu? Só que a pessoa me confirmou que na época era uma lan house, na época as pessoas usavam lan house ainda, entendeu? Para mandar as coisas para a pessoa, entendeu? Eu usava lan house ainda, era uma lan house. Mas a pessoa me mandou essa oração. Então eu continuei contando o relato. Depois me enviaram outra oração. Dessa vez veio daqui de Barra Mansa do Rio. 2 pessoas dali de Barra Mansa, pai e filho. Me enviaram uma outra oração também. Essa oração, eu tinha lido parte da outra e fui conferir essa outra. Era idêntica as 2. Não mudava nada. Depois entrou em contato comigo, seu Antônio, se você ver no meu canal, tem uma playlist com 17 vídeos só dele. Esse homem, esse senhor, ele era um lobisomem de sina, mas também tinha oração. Entendeu? Então, o tempo ele foi me ajudando nas lives. Era ele que respondia as perguntas das pessoas, ele passava, a pessoa fazia a pergunta na live, eu entrava em contato com ele no meio de semana e ele me dava a resposta, era assim. Então, o que aconteceu? Passado um tempo, em 2023, no começo de 2023, seu Antônio morreu. Era o homem que me ajudava. Entendeu? Ele já estava velho, acho que por isso também, porque o que acontece é isso. Dentro da oração tem isso, Márcio. Você pegou ela, se você tiver a intenção de usar ela para se transformar, ela em si não vai fazer você virar nada. Porque eu li ela de dia aqui. É certo que aconteceu vários tipos de coisa. Aqui na minha casa. Quem acompanhou minhas lives sabe. Caso de eu estar aqui gravando sozinho em casa e passar uma sombra aqui atrás de mim. Você está vendo que aqui a minha mesa, aqui onde tem o computador, é uma mesa de canto. Não tem como ninguém passar, mas as pessoas que estavam assistindo viram quando passou a sombra aqui atrás de mim. Um monte de coisa aconteceu depois que eu li essa oração. Entendeu? Por que isso aconteceu? Eu vou contar isso em detalhe para vocês depois. Então, o que aconteceu foi que a própria oração em si, ela não vai te fazer virar nada. Um palavreado que tem muito ruim, que evidentemente que é ruim, mas você precisa fechar um pacto. O pacto é fechado com o próprio coisa ruim. Você não fecha pacto com ninguém a não ser com ele. Entendeu? Você precisa disso. Porque quem vai dar a força para aquela oração é ele. E ele, sem você fechar o pacto, ele não vai te dar nada. Só vai ficar as perturbações que eu tive aqui em casa. Eu li, no outro dia de noite, eu escutava até as folhas do pé de árvore lá de casa cair. De noite. Eu escutava. Entendeu? Então começa uma perturbação do tipo, que está aqui o Mike, que não vai deixar eu mentir, conforme as pessoas já acompanham a live, eu estou falando para o teu público agora, não é para o meu já viram eu falar isso, né? O Mike, naquela época, 2017, por aí, ele era bem novo, estava ele e o outro meu filho mais novo ali no quarto, as luzes da casa estavam apagadas, entendeu? O meu garoto, as primeiras coisas começaram acontecendo assim. O meu garoto estava sentado de frente à porta do quarto dá acesso ali ao corredor da cozinha, e ele deu um grito do nada. Era umas 7h pouca da noite. Aí assustou todo mundo. Aí a minha mulher foi e perguntou: foi, garoto? Ele falou assim: passou um troço ali, mãe, com chifre e rabo. Começou assim, esse tipo de coisa. Depois, Márcio, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava dormindo, entendeu? Eu me deitei, não estava dormindo, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei deitado ali, eu estava assim, como eu estou conversando com você, só não estava conversando, eu estava com o olho aberto, tá certo? Foi quando eu vi uma figura vindo ali do corredor, que vem direto da cozinha, o corredor estava apagado, entendeu? E tinha uns 30 centímetros da beirada da minha cama, um troço veio, deitou do meu lado ali. Cara, eu tenho mais ou menos 1,70 m, mais ou menos. O meu tornozelo bateu no meio da canela, assim. E a minha cabeça tocava no peito, assim. O troço deu um rosnado e soltou um ar quente no meu ouvido, assim, que eu tomei um susto. Eu empurrei a minha mulher assim: você tá me empurrando? Eu falei: não, tem um troço aqui. Tem um troço deitado aqui do meu lado. Entendeu?
Eu dei um tranco, eu senti quando o barulho caiu no chão e toquei no interruptor da luz, acendi a luz, não vi nada, mano. Mas o que estava ali, dava para você ver bem. Era como se fosse um troço desse. Foi assim que começou. Depois, aconteceu de eu estar... Dessa vez eu estava dormindo mesmo. Um troço pegou a cama, mano, balançando para lá e para cá, assim. Quando fez isso 2 vezes, eu abri os olhos, não, acordei na hora. De pode parar que eu tô acordado. Um troço com um olhão vermelho assim, ó, olhando para mim, no escuro. Aí largou assim, se abaixou e saiu andando na direção da porta aqui de novo. Passado outros dias disso, eu estava deitado no quarto ali, minha mulher estava dormindo, eu vi quando o troço veio de lá da cozinha de novo. Era grande, porque o caixonete da porta é 2,10. Ele parou assim, cabeça baixa, assim, encostado assim, de lado, assim, né? Olhou para mim e falou assim, ainda dá tempo. Ele falou assim, entendeu? Então, mano, depois disso, passado um tempo, seu Antônio estava muito doente, já tinha falado comigo. Por quê? Porque eu não sei se era devido à transformação dele, o coração dele estava grande. Também, quando você fecha um pacto, já que ele tinha a oração, por que ele carregava a oração também? Porque quando você é um lobisomem de sina, você tem determinado dia que você vira, é como se fosse uma, uma, uma vontade. Vem assim, depois de 6, 7 horas, das 6, 7, 6 e pouca da tarde, no dia que você vai virar, você começa a sentir os sintomas. Mas não é todo dia que isso acontece. Tipo, se você tiver em algum tipo de perigo e você quiser se defender, você não vai virar naquela hora, se não for o dia. Tá entendendo? Então ele carregava a oração com ele. Só que existe isso. No pacto que você fecha, você tem um prazo que você pede para estar com aquela oração. Dali, você tem que ver bem quanto tempo você quer ficar com ela. Quando você chega próximo do tempo de você passar ela, você é obrigado a passar ela para alguém. Entendeu? Então ele já estava com esse problema. Então ele foi e me enviou ela, entendeu? Também. Quando eu li, mudava algumas coisas no palavreado, mas significava a mesma coisa, entendeu? As palavras. Ele mandou para mim também, porque eu já tinha duas aqui, entendeu? Eu só conferi. Aí ele morreu. Depois uma pessoa que andava junto com ele lá, um rapaz, né? A última vez que ele foi visto foi em Barro Vermelho, Pernambuco. Então ele mandou as fotos dele se transformando primeiro. Também mandou para mim também. Parte dele se transformando. Só que ele nunca me deu autorização para me colocar no ar, então eu não podia colocar porque eu não vou trair a confiança do cara, entendeu? Aí ele foi me entrar em contato me dizendo que ele tinha morrido. Falei, pô, será que o seu Antônio empurrou essa oração para mim porque também já estava nas últimas também? Eu fiquei pensando. Eu já tinha duas. Eu tinha mandado para ele, tinha mandado conferido que realmente era, mas eu não tinha visto a dele. Quando ele me mandou, eu vi que era dele também. E o que aconteceu? Ele me ajudava nas lives. Quando ele morreu, eu fiquei sem ter como fazer live. As pessoas ficavam o tempo todo perguntando. Não vai ter live não? Não vai ter live não? O tempo todo entrando no meu zap perguntando, porque o zap do canal fica estampado na descrição embaixo. Entendeu? E eu, sem poder fazer live. Como é que eu vou fazer uma live se a pessoa vai me perguntar uma coisa e eu não sei responder? Para responder, tem que entender. Ou você entende, você tem que entender, ou você tem que ser um. Foi quando, Márcio, começaram a pessoa perguntar demais e eu resolvi fechar essa oração, entendeu? Já não estava mais com ela. Eu não estava mais com ela. Eu tentei desfazer essa oração, não entregando a alguém, passando para alguém. Entendeu? Até mesmo porque na época eu não tinha feito pacto com ninguém ainda. Eu tentava desfazer dela. Porque teve uma vez que aqui atrás de casa, no meu quarto de ferramenta, tinha uma parte de cima do guarda-roupa antigo meu que era guardado bastante livro. Essa oração estava dentro de um livro daquele, guardado. Ela estava lá. Então deu cupim. A gente pegou aquilo dali, aquele livro todo, né? E a gente abria a página por página, estava tudo comido de cupim. Deu muito cupim. Fizemos um fogo ali atrás, queimamos aqueles livros todos, com um armário, com tudo, tocamos fogo em tudo. Essa oração estava dentro. Se eu falar para você, você não acredita. A altura que o fogo subiu foi quase 2,5 metros de altura. Era só papel podre. Quando foi depois, eu fui tirar aquele monte de cinza, a parte onde aquela oração estava dobrada dentro, ela estava dobrada assim em 4 dobras. Não queimou, mano. Ela não queimou. Entendeu? Aí o que eu fiz com ela? Eu tenho ela decorada na minha cabeça. Entendeu? Peguei ela, como eu tive que aterrar um poço aqui atrás de casa, eu fui coloquei dentro do poço e aterrei ela, para não passar para ninguém. Aí você pergunta, por que disso?
Porque, Márcio, o que acontece? Quando eu fiz isso, eu não fiz com a intenção nenhuma de querer seguir sina, nem querer fazer mal nenhum a ninguém, tá certo? Eu fiz por pura curiosidade, para saber como era, entendeu? Para que eu pudesse responder às pessoas. Não fiz por dinheiro, porque se fosse através de dinheiro, que às vezes as pessoas me ofereciam dinheiro várias vezes. Seu Ronaldo, quanto o senhor quer nessa oração? Eu dizia, se eu tivesse com ela para passar para alguém por causa de dinheiro, eu tinha feito um pacto para mim ficar rico. Não para virar isso. Porque para que você vai fechar um negócio para você vender? Ali não tem autorização para você vender. Você faz um pacto, você trata, o tempo que você quer ficar com ela, você concorda que você vai passar. No meu caso, eu não vou passar, mas eu não estou passando ela justamente por quê? Porque eu espero que um dia eu alcance o perdão pela coisa que eu fiz. Eu me arrependo? Me arrependo. Tá certo? Me arrependo muito disso. Porque eu vou te falar, não é fácil, não. As pessoas não têm noção do que acontece comigo, entendeu? Porque depois que você tem a índole que eu tenho de não fazer nada com ninguém e não querer passar aquilo ali, o troço está se voltando contra mim. Eu vou explicar a você depois disso, o que de fato está acontecendo.